Teve um cara que perdeu 27 quilos em 100 dias só comendo McDonald's. Não acredita? Como é que ele fez isso? Que história é essa? Quer dizer que agora eu vou recomendar McDonald's formalmente? Fica comigo aqui que você vai entender esse vídeo. Bem-vindo aqui ao Medicina Certa. Nesse canal você aprende dados, fatos a respeito de saúde, como melhorar a sua saúde em todos os aspectos. Afinal de contas, eu sou um médico estudioso de saúde, salutogênese, aqueles fatores que te conduzem a ter uma vida com mais saúde, com mais performance, com longevidade, com qualidade de vida, beleza? E hoje eu trouxe uma história muito interessante aí de um fenômeno do TikTok, o Kevin Medinins, acho que é assim que diz o nome dele. Este senhor aí que tá aparecendo na mídia, tá bombando nas redes sociais, porque ele tá se alimentando ou se alimentou por um período de 100 dias só com McDonald's e alega ter perdido uma quantidade de peso muito grande. Então vem comigo que você vai descobrir aqui. Então esse é o Kevin, beleza? Esse aqui é um vídeo, ele indo lá na televisão, o pessoal lá sendo recebido, né, o pessoal espantado como é que ele conseguiu, contando a sua história, a sua façanha lá nos Estados Unidos. Olha, o resultado de 100 dias de uma dieta de McDonald's, beleza? Então tá vendo aí um novo fenômeno da internet e é muito bom a gente utilizar esses dados para você aprender um pouco mais o que a gente pode tirar de lição nisso, certo? Então qual a pegadinha? Vamos lá, como é que ele fez? Vamos entender como é que ele fez. Ele fez 3 refeições por dia, apenas 3 refeições por dia, com sobremesa, e ele podia escolher o prato que ele quisesse em qualquer uma das 3 vezes que ele fosse, legal? Assim ele fez por 100 dias. E qual é o básico aí da premissa da proposta do Kevin? Ele comia metade de uma refeição, metade de uma batata, metade de uma sobremesa, mas não podia ter refrigerante, ele só podia ter água, legal? É só água. Então isso ele fazia 3 vezes por dia por 100 dias. Beleza, esse foi o desafio, ele colocou lá no TikTok e aí ele vem apresentando então os resultados dele. Foi assim mesmo que ele fez. E aí ele apresenta o antes e o depois, olha lá. Ele antes de tudo lá, barrigudão, infeliz, com seu bonezinho e feliz da vida, faceiro, magrinho, depois de comer tanto McDonald's. Então tem alguns pontos muito interessantes aqui nessa história toda que eu quero trazer para vocês, tá? Então vamos lá, é a primeira vez que isso acontece? Não. Não, isso é antigo na história da humanidade como um todo, da mídia e etc. Então, olha um exemplo lá dos anos 30, o Dr. Walter, né? Ele fez um tratamento com pacientes obesos, 106 pacientes, nos quais eles só podiam comer arroz branco, suco de fruta, açúcar e... açúcar e pouca proteína. Ele tinha suas teorias para dizer na época, só que ao invés do nosso amigo Kelvin aqui, o Dr. Walter na época, ele publicou isso foi publicado em jornais médicos. Ele teve os seus resultados ali alcançados para esses 106 pacientes, olha só, perderam até 45 quilos, não é isso? E tinha também, olha lá, os antes e os depois. Você tinha o antes e o depois, as pessoas obesas e magrinhas, ó, tristes e felizes, realizadas, porque estavam gordinhos e depois estavam todos magrinhos e contentes com a sua dieta de arroz, açúcar, fruta e suco. E um pouquinho de proteína, metade do que é recomendado hoje em dia de ingesta proteica. Então, veja, primeiro, isso não é uma coisa antiga. Gente, esse tipo de história de eu fiz e deu certo, isso já é muito antigo e normalmente é esse tipo de história que conecta as pessoas emocionalmente, envolvendo as pessoas, inclusive para elas comprarem muitas vezes alguma ideia ou alguma coisa. A história de alguém geralmente é algo muito envolvido que conecta o ser humano emocionalmente e ele acaba jogando de lado e ignorando tudo que for evidência ou dado científico que estejam se acumulando ao longo de décadas por causa de uma história anedótica, como nós chamamos na ciência. O caso do Kevin é um caso anedótico, legal? E que tipo de reflexão isso nos traz?
Quer dizer que eu vou recomendar a McDonald's então para todo mundo? Ou a partir de agora então a dieta de açúcar, arroz branco e suco, ela deve então ser recomendada para todos os seres humanos? É claro que não. Os casos anedóticos, eles servem para levantar boas hipóteses, né? Então, será que o fast food ele é então algo benéfico por causa da história do Kevin? Será que se alimentar apenas de açúcar, arroz branco, suco é algo benéfico para todas as pessoas? Então, gente, veja assim, esse tipo de relato extremo, como eu estou colocando aqui, ele nos traz uma reflexão de que é óbvio que não. Você obviamente pensa, claro que não vou recomendar fast food para todo mundo, arroz branco, açúcar e fruta para todo mundo, né? E suco de fruta para todo mundo. Mas esses casos anedóticos está sujeito a te enganar ou confundir a sua percepção de realidade quando isso envolve outros aspectos. Porque muita gente diz assim, se o meu corpo fala, então é verdade. Olha, a maioria das pessoas que fumam se sentem bem ao fumar. Então quer dizer que o cigarro faz bem? Quer dizer, você come um monte de açúcar refinado. Não, mas eu me senti bem porque eu comi aquele açúcar refinado. Então quer dizer que essas histórias que o corpo fala, então tá certo? Porque eu me sinto bem, então tá certo? Porque a fulana de tal fez e olha lá o resultado dela, então tá certo? Gente, a gente tem que refletir, então para que servem os dados? Para que serve o ensaio clínico? Para que servem as meta-análises? Para que serve tudo isso? E tem muita gente, inclusive da área da ciência, posso dizer até colegas, que cai nisso. Cai numa história anedótica e sai dizendo que aquilo é realidade. Mas é muito difícil descolar a pessoa quando ela viveu aquilo. Quando ela viveu, é muito difícil. Não importa a quantidade de evidência que a gente mostre, ela vai dizer que viu. Então se ela viu, então é aquilo e pronto. E toda a evidência reunida não vai querer dizer absolutamente nada. Então, quando a gente leva isso para outros campos, por exemplo, se você ouvir dizer alguém falando, quando eu durmo a primeira metade da noite e não durmo a segunda metade da noite, eu me sinto muito bem, muito energizado. E aí se eu durmo mais, eu durmo a segunda metade, eu acordo quebrado. Daí eu ouvi um professor falando na internet aí, nas redes sociais, falando que o sono cronológico e o sono biológico, sendo que a primeira metade é sono biológico, a segunda é só cronológico, etc. E a gente sabe que não é isso quando a gente vai olhar os dados. Se alguém conta pra gente de uma dieta muito fantástica que fez perder todo o peso, a dieta do frango e do brócolis, a pessoa viveu aquilo, ela vai dizer com todas as garras, entende? Dizendo que aquilo é a realidade e todos os dados científicos devem ser ignorados, que tudo que a ciência produziu de levantamento está tudo errado e na verdade ter dieta equilibrada, balanceada, com diversos vegetais e legumes é tudo errado, e aí a pessoa argumenta sempre com histórias. Gente, é isso que você precisa entender. Argumento científico não é história de alguém, é história de alguém muito bem, ainda bem que o Kevin está se sentindo bem, inclusive ele relata que está se sentindo muito, muito bem. Isso não quer dizer que nós vamos então oferecer McDonald's para todo mundo como opção de emagrecimento, tá percebendo? Quando a gente fala assim, parece óbvio, e é óbvio, mas quando você mistura um pouco as coisas e trata, por exemplo, de estresse, aí a pessoa não quer acreditar nos dados, ela prefere acreditar simplesmente que não tem jeito, que alguém falou que não tem jeito, ou ela prefere acreditar em pequenos truques, pequenos hacks, porque para fulano deu certo, e a gente mostra uma quantidade de evidência de que se você fizer um método assim, vai funcionar muito bem, né? Então, café e sono, por exemplo. Café atrapalha o sono, não tenha dúvida disso, mas tem gente que fala, mas eu tomo meu café e me sinto bem, e eu durmo bem. Com certeza não dorme bem, mas vai tirar isso da cabeça, porque ela vive aquilo. Você precisa regular o sistema nervoso, por exemplo, para diminuir uma doença autoimune. Não dá, não adianta, não tem como fazer isso, eu prefiro tomar minha medicação, porque a fulana tomou aquele remedinho, funcionou. Então a história da pessoa é muito forte às vezes e ela não acredita na evidência científica. As guerras das dietas, é só ver aí, cada um defendendo seu ponto de vista, baseado em narrativas, entende? As narrativas. Então não brinque com a sua saúde, regente, não brinque com a sua saúde. Procure entender os dados realmente. Quantos doidos por aí vão olhar realmente os dados? A maioria que mostra algum artigo, alguma coisa, ele cita simplesmente o título e uma conclusão. Será que ele viu os dados antes de dizer aquilo?
Tem diversas pessoas que nem olham os dados, não sabem o que é ler a parte mais importante de um artigo ou de outro. Então fica aqui essa reflexão. Cuidado com os casos anedóticos. Todos os métodos que eu busco ensinar para você, eu busco me basear nos dados, naquilo que tem muito mais chance de acerto. Agora, quando a gente sabe que tem chance de acerto, a pessoa vive, experiencia a coisa funcionando e ela ainda entende o porquê aquilo funciona, aí o ganho é exponencial. Então, busque sempre ter mais conhecimento e cuidado com os convencimentos emotivos dos casos anedóticos. Que a força esteja com você, seja sempre um regente da sua própria saúde. Um abraço e até a próxima.